Meus queridos, a paz do Senhor. Como é bom estar com vocês novamente, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Porção dobrada, né? Segundo livro dos Reis. Vê se você encontra aí o capítulo 8. Enquanto você procura a referência bíblica, nós queremos louvar a Deus, viu? Por Ele nos permitir estar com vocês mais uma vez. Louvar a Deus pela vida do pastor Adson, pastora Dani, pastora Ada. Deus abençoe vocês. Ao Davi, a Esther, essa família que amamos e temos um carinho muito grande. Uma honra para mim poder estar dividindo o altar com o meu irmão, pastor Jair Martins. Deus abençoe sua banda maravilhosa. Obrigado, companheiros, por também nos auxiliar aí. Eu gosto. Tem gente que não gosta não, eu gosto de um fundo musical, né? Glória a Deus. Satisfação imensa em poder mais um ano estar com vocês e podendo participar do julho da porção dobrada. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu tenho até 10 horas, né, pastor Adson? Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 8. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai tu e a tua família, e peregrine onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao fim dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco. Algumas versões, em vez da palavra eunuco, como a do telão aí, ó, tem a palavra oficial. O rei lhe deu um eunuco, ou o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. E eu digo amém. E você senta dando glórias a Deus. Queridos, estamos no mês de julho da porção dobrada e vendo que o texto base estava no livro de 2 Reis, e eu sou apaixonado por este livro, na verdade, tanto o primeiro como o segundo. Eu me debrucei por algum tempo acerca da história do profeta Eliseu, que se entrelaça à história da sunamita. Esta mesma mulher que nós lemos aqui, no capítulo de número 8, ela é a mesma mulher do capítulo 4, a partir do versículo 8. É essa mesma mulher. E a história da sunamita, que começa no capítulo de número 4 e alcança o seu desfecho no capítulo de número 8, fala sobre uma trajetória que
revela para nós algumas características que essa mulher tinha. Nós vamos ver que a história da sunamita, ela é uma história marcada por uma trajetória de generosidade. O pastor Adson acabou de falar sobre o princípio da generosidade, da liberalidade em contribuir, em ser importante também nos recursos aonde você é abençoado. Se você é abençoado aqui, você precisa abençoar o lugar que lhe abençoa. Ela tinha por princípio essa característica. A sunamita, ela era uma mulher generosa. Nós vemos também que ela era uma mulher de fé. Ela acreditava nas palavras dos santos profetas de Deus, em especial o profeta Eliseu, que se torna amigo particular, não só dela, mas também da sua família. Outra característica como princípio nesta mulher era a obediência. Veja o alinhamento, a decência, a maneira que ela se portava, não só para com o profeta, mas também como para a sua casa e para o seu marido. Ela era uma mulher obediente. E por fim, entre tantas que nós poderíamos falar, ela era uma mulher hospitaleira. A hospitalidade é um ministério. Saber receber e tratar bem é um ministério. Perceba que a hospitalidade é um ministério tão forte da parte de Deus, que a hospitalidade tem a capacidade de gerar livramento. Você já imaginou se Raabe não recepciona bem e cuida bem dos espias do Senhor? Mas por tratar bem quem de Deus foi enviado, o livramento de Deus ela recebe. Quando nós temos como princípio tratar bem, ser hospedeiro ou ter esse ministério da hospitalidade, Deus ele consegue alcançar não só a mim, mas também aqueles que estão debaixo da minha casa. A bênção de Deus, ela é estendida para toda a minha casa. Perceba que nesse interim de hospitalidade que ela tinha como característica, ela vai sentir a necessidade ou o desejo de convidar o profeta que sempre passava pela cidade de Sunem. Ora, quando o profeta Eliseu ele é elevado aos céus e ele é separado do profeta Elias, e o profeta Elias, quando Deus o leva, permite que a sua capa caia, e o profeta Eliseu, recebendo aquela capa, ele recebe também a responsabilidade de dar continuidade ao ministério profético que estava sendo deixado pelo profeta Elias. E você vai ver que entre tantos filhos de profetas que existiam naquela época, muitos, nunca houve em Israel tantos jovens ou tantas pessoas que desejassem exercer o ministério profético por causa da vida e do testemunho do profeta Elias e também do profeta Eliseu. Na verdade, eu costumo dizer que este é o verdadeiro sentido de Deus nos dar um ministério: fazer com que outros queiram exercer aquilo que Deus nos deu. A psicologia moderna diz que não há um ser que não seja no outro. Ou seja, alguém quer ser médico porque viu alguém exercendo o ofício, né? Alguém quer se tornar um jogador de futebol porque viu alguém jogando futebol. Não há um ser que não seja no outro. Isso está intrínseco na natureza humana. E Deus, sabendo disso, Deus também quer que a nossa vida se torne um referencial para que outras pessoas sejam alcançadas por aquilo que Deus nos entregou. Por exemplo, eu vejo o pastor Jair cantando, eu tenho um desejo de cantar também. Vejo o pastor Adson pregando, eu sinto o desejo de pregar também. Porque se a minha vida não consegue influenciar outra vida a seguir o Deus que eu sirvo, eu tive tudo menos vida, né? Se o meu ministério não consegue influenciar alguém, pelo menos um, a querer exercer o ministério que eu exerço, eu tive tudo menos o ministério. É por isso que nós somos o sal da terra, né? E entre tantas características do sal, todo aquele que consome sal sente sede. É por isso que Jesus disse: vocês não são água, a água sou eu. Vocês são sal. Então quem chegar perto de vocês precisam ter sede. Aí vocês vão apontar para a água que sou eu, para que eles me conheçam.
Então nós precisamos exercer uma influência onde nós estamos, e o profeta Elias e Eliseu fizeram isso com muita competência, pela intimidade, pelo caráter, pelo comportamento, pela fidelidade para com Deus. Então, nunca se houve tantas pessoas que quisessem se tornar profetas. As escolas de profetas que foram abertas ainda no período do profeta Samuel, teve uma crescência muito grande na época do profeta Elias, e também na época do profeta Eliseu, ao ponto delas não só crescerem, mas também se tornarem estreitas. Não é que a escola era pequena. O texto diz, nesse mesmo livro, só que no capítulo 6, que a escola ficou estreita, estreitinha, por causa da demanda. Todo mundo queria ser profeta, porque todo lugar que Deus opera fica pequeno, fica estreito, né? Aonde Deus opera, todo mundo quer estar, porque sabe que a bênção de Deus está ali. Deus fala, Deus renova, Deus restaura, Deus dá livramento, Deus batiza, Deus manifesta milagre. Então todo mundo quer estar onde Deus está, né? Perceba que quando Jesus estava em lugares, os lugares também ficavam pequenos. Era uma casa em Marcos 2, era a sinagoga em Lucas 4, ficava superlotada em Marcos capítulo 3. Aí Jesus disse: não tenho mais capacidade de ficar aqui. Vai para onde, Jesus? Vou para a beira de uma praia que cabe mais gente. Porque todas as vezes que Deus começa a abençoar, outras portas também são abertas, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Então todo mundo queria ser profeta, mas entre esses jovens, entre esses tantos que queriam exercer o ministério profético, o escolhido por Deus para substituir o profeta Elias foi quem? O profeta, está fraco, 1, 2, 3, o profeta. E por que Deus escolheu o profeta Eliseu? Porque Deus conhece o coração dos seus filhos. Perceba que Eliseu, ele sente saudade quando vê Elias sendo elevado aos céus. Elias está subindo e não há resquícios de egoísmo no coração do profeta Eliseu. Deus entendeu que Eliseu não se entristeceria em ver o seu irmão subindo e ele ficando, quando há capacidade no meu coração de me alegrar com a bênção do meu irmão e vê-lo subindo e eu não me entristecer, Deus me capacita para algo maior. Então o escolhido é o profeta. Por que você acha que entre tantos filhos de Jacó, Deus escolheu José? Porque Deus enxergava no coração de José a capacidade de, quando ele estivesse na posição que Deus o colocaria, ele não iria se envaidecer e haveria capacidade do Espírito para perdoar os seus irmãos. Porque todas as vezes que eu me alegro com a bênção do meu irmão, Deus prepara o cenário para que eu viva a minha bênção também. Você pode olhar para alguém e dizer assim: se alegre comigo, porque enquanto você dá glória a Deus no meu culto de ação de graça, o seu culto já está sendo preparado pelos céus também. Aí o profeta Eliseu agora assume essa responsabilidade. Então ele precisa supervisionar as escolas de profetas. Ele precisa gerenciar os jovens profetas. Então ele ia a Gilgal, ele ia a Betel, ele passava pelo Carmelo. E nesse itinerário de sempre passar pelo Carmelo, que era algo que era como características de culto que ali existia para os filhos dos profetas, ele precisava passar pela cidade de Sunem. Por qual cidade? Sabe quem morava em Sunem? Sunamita não é nome. O nome Sunamita é por causa de onde ela morava geograficamente. O nome dela eu não sei. Mas a Bíblia apresenta essa mulher no capítulo 4, verso 8, como rica. No capítulo 4 do verso 8, a Bíblia também apresenta ela como importante. No capítulo 4, verso 12, a Bíblia apresenta ela como mãe. E no capítulo 4, verso 25, a Bíblia apresenta ela como Sunamita. O nome dela eu não sei. E no capítulo 8, como é que a Bíblia apresenta ela? A mulher cujo filho, Eliseu, ressuscitou. O nome dela eu não sei. Mas o capítulo 4 é o capítulo da prova dela. Porque a pior prova que ela enfrenta é a morte do filho. Mas o capítulo de número 8 apresenta ela não como a mulher da prova. Apresenta ela como a mulher que recebeu o milagre. O capítulo 4 é o início da história. E o capítulo 8 é o final da história. No capítulo 4 é o capítulo da luta. E no final da história, o texto termina dizendo que ela alcançou a sua vitória. Então não importa como eu comecei, o importante é como eu vou. Ai, irmão,
Você não tem noção de como você vai terminar. Você não vai ser conhecida como a mulher da prova. A sua família e você vai ser conhecida como a mulher que recebeu a grande vitória da parte de Deus. Não, no seu conjunto a sua família não vai ser conhecida como a família da confusão. Não, vai ser conhecida como a família que foi alcançada pelo poder de Deus e está vivendo o extraordinário de Deus. Então não sei o nome dela. Sunamita é por causa da localidade geográfica que ela morava. E ela sente uma curiosidade extrema. Por quê? Será que este que agora assume a responsabilidade de gerenciar, supervisionar as escolas de profetas, é tão homem de Deus como o profeta Elias? Então nós precisamos se aproximar dessa pessoa, porque ninguém conhece quem é de Deus só passando. Se conhece quem é de Deus se aproximando. É por isso que no capítulo 4 desse mesmo livro, versículo de número 8, ela vai o constranger a comer pão. Que mulher inteligente, irmão. Ela vai convidar um crente para a casa dela. E como é que ela quer ter certeza de que o convite não falha? Ela chama para quê? Para comer, irmão. Irmão, pensa num negócio interessante, nunca falha. Principalmente para um crente. Rapaz, o crente gosta tanto de comer que ele mesmo às vezes se convida para ir para a casa da pessoa. Mas eu acredito que aqui em Aracaju não tem esse tipo de crente não, só lá no Rio Grande do Norte. Será que tem, pastor Jair, lá para a banda de Pernambuco, crente assim? Ei, eu vou para lá. Quem está te chamando? Não, eu que vou. Se convida. E hoje, a pizza é aonde? Olha, a pessoa se autoconvida, porque falou de comer, irmão. Irmão, tem canto que eu estou pregando que não sai um glória. Quando eu falo de comida, até aleluia sai. Pelo menos o sorriso no rosto aparece. Aí ela tem a estratégia dela. Olha a estratégia dela. Olha, preste atenção. Convidou ele para se alimentar, comer pão. Ora, perceba que a versão mais próxima ao original diz que ela o constrangeu. Ou seja, excessivamente fazia o convite. Porque você está pensando que um judeu, ele aceitava de primeiro, diferente de mim, que aceito. Não me convide, basta uma vez. Não precisa nem forçar. Mas o judeu não. Naquela época, na cultura judaica, a pessoa só se sentia importante quando você primeiro fazia um convite de maneira antecipada. Olhe, tal dia acontecerá na minha casa, na minha residência, na minha localidade, um jantar. Você é meu convidado. Aí quando tudo estava preparado, ia o segundo convite, dizendo: o mestre, o dono da casa, o pai de família, manda chamar. Depois leia em casa, Lucas 14, Jesus é convidado para um banquete. E no banquete Jesus vai dar alguns ensinamentos aos fariseus que convidaram Jesus só para lhe observar. Cuidado, nem todo convite denota honra. Tem gente que lhe convida só para lhe observar. Nem todo tapinha nas costas significa que o camarada é teu chapa. Às vezes esse tapinha nas costas é a falsidade tentando te prejudicar. Mas Deus vai lhe dar estratégia e esclarecimento e discernimento para nenhuma armadilha do inimigo lhe pegar. Você acredita nisso? Só que Jesus vai, né? Jesus é Deus. Aí ele vai, por misericórdia daqueles fariseus. Aí ele libera uma palavra, cura o homem hidrópico, fala sobre escolher os primeiros lugares, fala sobre fazer isso para aqueles que não tinham a capacidade de devolver na mesma moeda, ou seja, não um relacionamento por barganha, porque todo relacionamento por barganha não é sincero, é falso. Aí salta um do meio da multidão e diz: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Verso 15, aí Jesus, entendendo que ele não estava entendendo, foi explicar para aquele que não entendia nada. Jesus tem paciência demais. Aí Jesus contou uma parábola. Um pai de família, um dono da casa, mandou o seu servo dizer para todos aqueles que já haviam sido convidados, e eles começaram a excusar-se um a um, dizendo: não posso ir, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Usou o passado: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Irmão, quem é que compra um apartamento e não vai ver? O outro disse: comprei 5 juntas de boi, preciso testá-los. Usou o presente, dizendo: comprei e preciso testá-lo. Quem é que compra um carro e não vê o motor? O último é o mais rude de todos. Casei-me e não vou, nem desculpa pede, achando que iriam interferir, barganhar, acabar com o banquete do pai de família que representa Deus. Quando o servo volta e diz: ninguém aceitou, não tem problema, saia pelas ruas, chame cego, coxo, aleijado,
chame os pobres, chame aqueles que não têm condições, e digam para eles que eles vão sentar na mesa que eu preparei. Senhor, eles vão dizer que vão se achar indignos. E quem é digno de estar na minha presença? É a minha misericórdia que pega quem estava na sarjeta, na cachaça, na maconha, na droga, coloca de pé, faz sentar na mesa e dizer: você não precisa chegar aqui e fazer nada, só senta e participa de tudo aquilo que eu já tenho preparado para você. Eu não sei se você crê em profecia, mas eu quero entregar algo de Deus aqui. Eu gostaria que você levantasse as suas duas mãos aos céus. Lógico, se isso não for atrapalhar o seu culto, levante as duas mãos aos céus. Você vai botar a mão no ombro do irmão da direita e da esquerda com carinho e vai dizer para ele: o que Deus tem para você e para sua casa é tão grande que cabe teu primo, cabe tua avó, cabe teu pai, cabe tua mãe. Cabe aquele que agora está bebendo, cabe aquele que agora está se drogando, cabe aquele que agora está na sarjeta, cabe aquele que agora está aprisionado. Mas enquanto você está dando glória a Deus aqui, a graça vai lá, a salvação vai lá, a misericórdia vai lá. O capeta não vai vencer, não vai destruir, não vai... Ai, meu Deus do céu! Não, se eu fosse você, eu estava aproveitando para abrir a boca para dar glória. É o banquete da graça. Feito está, como mandastes. Ele disse: agora vá para longe e traga também os de fora, porque ainda há lugar. Diga para alguém: ainda há lugar. Diga: você não precisa brigar comigo por lugares. Diga: o que Deus tem com você é com você, o que Deus tem comigo é comigo. Você faz o seu, eu faço o meu. Ninguém briga com ninguém, até porque a briga aqui é contra Satanás e o inferno. Ainda há. Mas ela o constrange. Tenha paciência comigo. Eu sou que nem Fiat 147 a álcool em dia de chuva. Demora a pegar, mas quando pega vai embora e faz barulho, viu? Aí ela constrange o pastor Adson, ela constrange ele. Aí ele aceita. Aí perceba que quando ele aceita, o final do versículo de número 8, capítulo 4, verso 8, 2 Reis. Pode ver que é só no final do versículo 8 que o texto termina dizendo assim, ó: e todas as vezes, olha aí, não estou inventando não. E todas as vezes que passava por ali, entrava para o quê? Não precisava mais ser convidado. Por que não precisava? Porque ela alcançou o objetivo. Eliseu se tornou amigo, próximo, íntimo. Nem precisava mais ser convidado. Eliseu passou, pode vir para minha casa. Tem uma rede para você, tem um colchonete para você, tem um retrátil, um sofá para você se deitar. Sempre vai ter algo para você. Só que isso era todas as vezes que ele passava. Aí vem a ideia. Por isso que o versículo 9, olha o que ela vai dizer no versículo 9. Aí ela diz ao marido: eu tenho observado que Eliseu, ele não só passa, porque ninguém pode dizer quem é homem de Deus só passando. Não, só sabe quem é de Deus convivendo. Aí ela, olha só o texto: eis que eu tenho observado. Eu chamo Eliseu e eu vejo como ele anda, como ele fala, como ele trata, como ele se comporta, como ele olha para os outros, como ele trata os outros. E eu tenho um discernimento de Deus, porque eu vejo que este é, oh glória, um santo. Rapaz, você ser santo já é bom. Você ser chamado de homem de Deus já é. Mas ele é um santo homem de Deus. Não me tenha por homem de Deus porque você está me vendo com o microfone na mão. Me tenha pelo homem de Deus pelo meu comportamento daquela porta de vidro para fora. Não me tenha por homem de Deus porque Deus me deu um talento ou um dom para pregar. Mas me tenha como homem de Deus pelo caráter do Espírito Santo forjado no meu comportamento. Satanás não tem medo de maquiagem, sapato bonito, paletó que combina com a camisa e o carro que andamos, ou quanto nós temos na conta. Mas Satanás tem que respeitar um homem e uma mulher de Deus que é cheia da presença, oh glória, do Espírito. Oh meu Deus do céu, eu estou esquentando já. Dá para segurar na mão de alguém, sacode aí e diz assim: não durma não. Diga: seu cabelo pode ser bonito, seu perfume pode ser importado, a sua casa pode ser espaçosa, mas Satanás não está nem aí.
Mas se você tiver a graça, oh glória, se você tiver o poder de, oh glória, Satanás vai ter que bater em retirada, oh glória. Deixa eu ver quem está entendendo essa palavra. Se essas palmas é para Jesus, bata mais forte. Vejo. Olhe para alguém e diga assim: quando olham para você, veio o quê? Quando olham para você, olhando para você, sentem vontade de se aproximar de Deus ou de nunca passar na porta de uma igreja? Vejo que e ela só vai semear porque ela já viu o solo. Ela só vai ofertar porque primeiro viu o terreno. Vejo que verso 10, coloca aí, varão. É bom, deixa eu mostrar, né? Façamos-lhes. Ela está dizendo assim: eu não vou fazer, irmão, ninguém faz nada só. Ou você aprende a trabalhar em equipe, ou você não vai sair do lugar. Aprenda a incluir pessoas certas dentro de projetos que Deus lhe deu, para que tudo dê certo para a glória daquele que o projeto lhe entregou. Façamos-lhes um pequeno quarto. Junto de onde? Meu amigo Jair Martins, isso aqui é um mistério de Deus, porque ela vai fazer, diga comigo, um quarto pequeno. Mas o quarto pequeno só tem estrutura porque tem um muro grande. Quem fez o muro? Ninguém sabe quem fez esse muro. Mas o que ela está dizendo é: eu tenho um projeto novo, mas o meu projeto novo não me dá direito de destruir aquilo que alguém fez. Eu cheguei, já existia o muro. Então, se eu quero que Deus abençoe o meu quarto, eu preciso respeitar o muro que alguém já levantou. Olhe, respeite. Como é que eu quero construir projetos novos, se com isso eu tenho que derrubar aquilo que alguém já fez? Que espírito de competitividade é essa? E é uma briga. E o pastor Jair sabe o que eu vou dizer aqui, que às vezes até permeia no nosso meio. Quem prega mais? Quem canta mais? Aí quem não tem convicção do chamado, começa a querer derrubar um muro que às vezes chegou, está lá na frente, irmão. Bata a continência para o muro que Deus já levantou. Porque quando você respeita o trabalho de quem chegou primeiro, Deus vai lhe dar estrutura para você também fazer o seu. Quem me ouve, diga amém. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Teve um dia que eu cheguei na minha congregação e o pastor já estava na perspectiva de abrir outra congregação e me colocar nela. E eu sentado no altar, recebemos a visita de alguns companheiros. E o meu pastor, irmãos, já mais cansadinho na época, né? Cansadinho já ele, 70 e poucos anos. E os irmãos sentados do meu lado disseram assim: Alix, era para o pastor botar você para dar doutrina. E eu disse para ele: meu amado, você tem habilidade. Muros novos têm habilidade, mas a autoridade não está sobre quartos novos. A autoridade está sobre muros velhos. O que é que eu quero dizer para essa geração? Que porque Deus nos deu uma habilidade, a nossa habilidade não nos dá autoridade de confrontar a autoridade. Você pode pregar mais do que o seu pastor, mas você tem um pastor. A sua habilidade não pode confrontar a regente que lhe rege, a liderança que foi levantada. É por isso que muitas pessoas, mesmo talentosas, não vão longe, porque não sabem respeitar os muros. Mas se eu aprender a respeitar, porque o que dá estrutura para o quarto ser levantado é a base do muro que já foi levantada. Talvez você cante até melhor, talvez você pregue até melhor, mas respeita aquele murinho de cabelinho branco que já foi levantado por Deus. E quando você respeita essa autoridade, Deus vai lhe dar condições para você construir todos os projetos que Ele já tem colocado no seu coração. E se você está entendendo essa palavra, levante a mão e dê um glória para Jesus. Ela construiu, diga comigo, um quarto junto ao muro. Ela nunca imaginaria que dentro daquele quarto
que ela fez seria o cenário perfeito para ela viver o maior milagre da vida dela. Onde é que o menino dela vai ressuscitar? Mas quando ela está ofertando, ela conseguia deslumbrar o que aquela oferta faria ela viver? Você não tem noção do poder da semente. Eu vou repetir para ver se a glória a Deus sai. Você não tem poder do poder. Você não tem noção do poder que tem uma semente lançada num terreno que Deus está. A tua semente tem a capacidade de preparar glória. A tua semente tem a capacidade de preparar o cenário para você viver um dos maiores milagres da sua vida. E eu não estou falando aqui financeiramente não, estou falando aqui de culto. Estou falando de adoração. Você não tem noção do poder que tem o glória que sai da tua garganta. Você não tem noção. Você não tem noção do poder que tem de uma mão levantada para os céus na hora Você não tem noção. É tu levantando a mão e tem cadeado lá sendo quebrado assim na mesma hora, irmão. Não, é tu liberando glória e o capeta tinha abrido a cova e Jeová chega irmão, você não tem noção. Você não tem noção que quando você começa a adorar, Satanás é obrigado a tirar as garras de cima de pessoas que você ama e está aqui de joelhos por ele e por ela. Você não tem noção. Começa a lançar a tua semente, porque enquanto você lança a sua semente, Deus está preparando um cenário, glória, para você viver um milagre tremendo da parte de Deus. Levante a sua mão se você crê e dê um glória para Deus, irmão. Viveu o milagre dela. Isso causou tanto intimidade entre esse profeta e essa família, que no capítulo de número, e eu já saio da introdução e a gente caminha para concluir. Quando entra no capítulo de número 8, quando chegamos no capítulo 8 e os 6 versículos que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar algo extraordinário. Me pergunte o quê? Todo aquele que sabe honrar quem é de Deus, por Deus é honrado. Porque a notícia é: Deus vai trazer fome. Quem é que vai trazer fome? É interessante. Nem toda prova é o cão não, viu? Nem toda porta fechada é o capeta, não. Não. Nem toda luta é o inferno. Tem lutas, provas e portas fechadas que é o próprio Deus. Para quê? Para nos moldar, para nos alinhar, para nos colocar no prumo certo. As provas, dificuldades e lutas levantadas por Deus são chaves, irmãos. Quem quer receber a chave aqui? Quer ver uma coisa? Quem quer a chave de uma casa? De carro? E o apartamento? Quem quer? Mas também Deus tem chave de fenda. E não vale murmurar não, glória. Aleluia, Senhor. Não murmure não. Aí Deus tem suas formas de trabalhar. Irmãos, quando a gente pega todo o contexto histórico de Israel, perceba que a nação de Israel, por vezes, e seus patriarcas e os homens que foram levantados por Deus, por vezes todos eles foram, ou pelo menos tiveram a oportunidade de passar por um período de fome. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, o próprio Salomão. Você vai ver que períodos de fome Deus permitia. José e outros tantos, o próprio Elias, o Eliseu, tantos outros passaram por período de fome. E Deus sempre se utilizava desse mecanismo como vara de disciplina. Não porque Deus gostava de ver o povo sofrer, mas Deus sabe que o crente é um povo que tem dificuldade de aprender. Pensa num cabo complicado para aprender, é crente. Porque crente quer questionar, irmão. Deus, tu não está me vendo não? Aí Deus está dizendo, estou. Deus, e aí? Aí Deus está dizendo, e aí o quê? É tu que quer mandar, Entenda, e se não entender, espere, porque mais na frente tu entenderá que o que eu faço hoje não é para tua morte, mas é para te dar uma experiência, para você contar e cantar. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe o que chama a atenção de Deus para essa mulher? Me pergunte o quê? Não, você tem que gritar, que eu já estou caminhando. Diga o quê, pregador? Pastor Adson, o que chama a atenção de Deus, meu amigo pastor Martim, não é a luta que ela vai enfrentar, porque a luta é permitida pelo próprio.
O que chama a atenção de Deus é o comportamento que ela vai ter no meio da luta que ela vai enfrentar. Irmão, o que chama a atenção de Deus não é se a luta é grande ou pequena, mas o meu comportamento nela. Tá, eu vou tentar te explicar, tá bom? Tentar explicar. Atos capítulo de número 12. Pedro está dentro de uma cadeia, sim ou não? Aí o que é que ele faz? Dormiu. Sim ou não? Aí Deus, por misericórdia, Pedro dormindo, manda o anjo. Vai lá, anjo, libera Pedro. Irmão, 4 capítulos na frente, Atos 16, uma cadeia parecida, uma situação praticamente igual. Estavam no cárcere interior, parecido com Pedro. Você não acha que seria melhor um anjo, que até experiência de abrir porta já tinha? O anjo, e é uma conjectura minha: Jeová, eu já libertei Pedro, para mim não é problema nenhum descer e libertar Paulo e Silas, até porque a experiência com cadeia eu já tenho. Aí Deus diz assim: ei, pare por aí. Porque quando o crente dorme na luta, eu mando você. Agora, quando o crente canta, aí o anjo, Jeová, não estou entendendo não, Jeová. Aí Deus está dizendo: o que chama a minha atenção não é a cadeia que eles estão, não. O que chama a minha atenção é o comportamento do crente na prova que ele enfrenta. Quando o crente fica calado, eu mando até um anjo. Mas quando o crente acha força, segura na mão de alguém e pergunta aí: vai querer o anjo ou quer que Deus desça? Diga: quando o anjo desce, ele só abre porta. Mas quando Deus desce, vai abalar, vai. Eu vou dizer: levante a mão, porque está descendo porção dobrada agora aqui. Não tem pilantra, nego velho, tranca-rua, sete facada, pomba gira, que impeça o milagre de Deus. Vai, abra a boca aí. Oh, recebe. Deixa eu ver quem vem comigo no glória. Deixa eu ver quem vai amar. Olha aí. Tremeu. É tu adorando e Deus tremendo lá. É tu glorificando e Deus fazendo tremer lá. Escuta. Olha o que diz o texto. Deixa eu ver o comportamento dela. Deus chamou a fome. Diga comigo: 7 anos. Olha, o Deus que permite a prova ainda estabelece o tempo dela. Deus chamou e disse: diga para ela. Ela não lhe honrou? Vou honrá-la. Ela vai ter uma informação Irmão, só tem informação privilegiada quem? Os céus revelam para quem tem intimidade coisas que ainda vão acontecer. O que eu quero dizer? A intimidade com Deus me dá discernimento para me antecipar as coisas. Olha a informação. Olha o que o profeta vai dizer para esta mulher. E eu caminho no texto: sai tu e a tua família, e peregrine onde puderes peregrinar. 2 coisas aqui. Quantas coisas? Primeira, pastor Adson: saia com a sua família, que é a coisa mais importante que você tem. Você é rica, mas riqueza eu dou outra. Você tem gado eu dou outro. Casa eu dou outra. Posse, dou outro. Terreno, dou outro. E os pés de manga, eu dou outro. E o carro, dou outro. Agora família é o que você tem de mais importante. Pegue o que você tem de mais importante. Segundo, para onde eu vou, Jeová? Para onde você vai é com você. Agora com quem você vai é comigo. Pega a família. Me pergunte por quê. Tá fraco, por quê? Porque com quem você anda determina onde você chega. Olha para alguém e pergunta: tá andando com quem? Tu vai cavar tua cova se andar com a fofoca, viu? Tu vai cavar tua foca se andar com o murmurador. Tu vai perder se tu andar com quem não crê em nada. Tem medo até de gripe ou de resfriado. Não crê em nada. Agora se tu andar com quem tem Deus na vida, deixa eu ver quem está entendendo essa palavra aqui. As mãos erguidas, por favor, lá em cima. Segura na mão de alguém e diz assim: ei, crente,
Se for para falar, dividir, não vem comigo não. Na minha caravana só anda comigo quem é do glória, quem é do aleluia, quem é do mistério, quem é do manto, quem é da revelação, quem é da profecia. Deixa eu ver se eu estou pregando para uma igreja. Anda. Com quem eu ando? Com quem eu determina onde? Eu poderia usar um monte de texto, mas Abraão, Gênesis 22, Deus falou com Abraão: pois não, Senhor, fala que teu servo ouve. Sacrifica Isaque, teu filho, teu único filho a quem tu amas. Tá bom, Senhor. E levantou logo cedo Abraão, de manhã, de madrugada. Diga comigo. Fendeu a lenha. Ai, irmão, tem que fender a lenha. E foi muita lenha. Foi o quê? Não, foi tanta lenha que ele teve que pegar um jumento. Pouca lenha tu carrega. Muita lenha a gente precisa de quem? Da ajuda, o jumento. Aí a Bíblia diz: chamou Isaque seu filho. E dois, quantos? Por que ele chamou dois moços? Porque ele sabia que os dois moços tinham estrutura para não impedir dele cumprir o propósito que Deus havia estabelecido para ele. Irmão, não ande com quem não vai ajudar você a cumprir o propósito que Deus lhe deu. E detalhe, minha pastora Daniele, pastor Jair Martins, pastora Ada, pastor Adson. Por que dois? Porque a responsabilidade deles era uma. Me pergunte qual? Não era cuidar de jumento, não. O jumento segue o seu dono pelo cabresto, sim ou não? A responsabilidade deles, por isso que ele fez muita lenha. Porque Deus disse assim, vá para Moriá. E lá te mostrarei a montanha que você deve subir. Deixa eu aqui desmistificar algo, tá? Não estou querendo ensinar não. Estou só querendo esclarecer. Não existe Monte Moriá. Eu já vi até igreja com nome. Monte não existe. A palavra em hebraico Moriá é região que compõe ou que tem várias montanhas. É por isso que Deus diz assim, vá para Moriá e lá eu te mostrarei. São muitas. E eu vou dizer, na região de Moriá, em qual você sobe. O nome do monte que Abraão sobe, quem dá é ele. Deus proverá. Não existe monte, mas se quiser botar não tem problema. Mas não existe monte Moriá. Moriá é uma região. Então Abraão disse assim, se eu não sei em que montanha Deus vai me direcionar, e se eu sei o que Ele está me pedindo, um sacrifício, eu preciso já sair de casa com fogo. Irmão, ninguém chega no sacrifício com fogo apagado. Está entendendo agora? Bora rachar lenha. Eu não sei qual é, vou rachar mais. Não sei qual é a montanha. E o texto diz que a caminhada deles foi de 3. Então qual era a responsabilidade dos moços? Acende a tocha quando sai de casa. Aí quando a tocha vai consumindo a lenha, pega outra. Quando a tocha pega... Não, vê o texto. Pode ver o texto. Pegou a lenha que sobrou, botou sobre o ombro de Isaque e disse, olha, eu e o moço, fica aqui com o jumento. Pega a lenha, Isaque, pode botar, papai. Eu estou falando de uma pessoa que tem estrutura de carregar lenha. Rapaz, a gente fala muito, Jair Martins, da obediência de Abraão e a obediência de Isaque, que deixa o seu pai. Sabe o que Abraão está dizendo? Isaque, lá em cima ele tem que dizer, sobe no altar, porque ele diz assim, pai, cadê o... Aí, meu filho, Deus vai prover. Mas sabe o que eu vim fazer aqui? O quê? Eu vim te matar, rapaz. Que é isso, pai? Meu filho, você crê que Deus fala comigo? Creio, pai. Deus falou comigo que quer você em sacrifício. Pai, Deus falou com o senhor? Falou. Nem se preocupe não. Ele se coloca no altar. Porque Deus não aceita nada obrigado, viu? Se teu glória não vier do coração, nem precisa dar. Se a tua mão levantada é por esforço, nem precisa fazer. Agora se é voluntário, deixa eu ver aqui, irmão. E outra coisa, meu filho, tu tem estrutura para carregar, pega a lenha. Pai, eu queria levar o cutelo. Olha o texto, cutelo e fogo na mão do velho. Por quê? Jovem tem que começar primeiro carregando lenha. Porque fogo e cutelo é arma. E arma na mão de menino dá errado. Na mão de menino.
vez de produzir vida, fere, desabafa, mata, expulsa, põe para fora. Mas na mão de Abraão, na mão de Abraão é adoração, sacrifício, louvor, presença de Deus. Na mão de Abraão é mistério, é milagre, é porta aberta. Você era para estar dando glória. Na mão de Abraão. Então, Abraão, fique aqui. E outra, quantas vezes eu não bati nesses meninos? Segurador de jumento, irmão. Eles estão segurando o jumento porque estão debaixo de uma ordem. Eles estão em obediência. Quem segura jumento por obediência são os primeiros. Você acha que quem soube primeiro do milagre da providência de Deus? Quem foi? Deixa de besteira, rapaz. Diga para alguém: se você está no tempo de segurar jumento, segure. E deixa quem quiser subir, subir. Mas você será os primeiros a ouvir a notícia que Deus proveu. Não, a tua casa vai ser a primeira a ser notícia de Deus proveu. A tua família será a primeira a ser alcançada pela... Oh, meu Deus do céu, será que tem alguém que recebe essa palavra? Deus está dizendo: se prepare. É você, é você. Na tua casa nunca teve ninguém doutor, vai ser você. Na tua casa nunca teve um empresário, vai ser você. Na tua casa nunca teve ninguém importante, vai ser você. Você. Oh, quem é que pega essa palavra aqui em nome de Jesus? Levante a mão e dá glória, é você. Bata na mão de alguém assim e diga assim: ó, só ande com quem mantém um fogo aceso. Porque com quem tu anda, vou dizer algo aqui. Se conecte, pastor Atos, segura aí. Se conecte com pessoas que vão lhe conectar aos milagres. Marcos 2, paralítico anda? Não, mas se conectou com pessoas que colocaram ele dentro de um ambiente onde ele receberia. Aprenda a se conectar com pessoas que vão lhe aproximar do milagre, que vão preparar o ambiente. Escuta, quem conduz aquele paralítico até Jesus são 4 camaradas que têm tanta fé que o texto diz assim, ó, e Jesus vendo. A fé de quem? Deles. Ande com pessoas que sejam mais crentes do que você. Aí você vai andar com um monte de patricinha gospel. Qualquer luta, mas não, a boca já está mole, é prova. Não, ande com quem já se alimenta de tutano, mocotó. É a luta, vem e diz: pode bater, capeta, eu não saio da presença de... Oh, meu... Sacode a mão desse crente aí, vai adorar, senão vão achar que é com você. Dá glória, dá glória. Deixa eu ver quem está comigo aqui nessa peleja. Aí sabe qual é o problema? Nós, ou alguns de nós, são difíceis de relacionamento. Ai, esse ar está gelando muito. Desliga, está muito quente. Tem gente que é ruim de relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa. João capítulo 5. Tem um camarada que está no tanque. Como é o nome do tanque? Apesar da palavra Betesda significar casa de misericórdia, era a única coisa que não tinha ali naquele tanque, viu, pastor Jair? Misericórdia. Qual foi o pior problema daquele homem, pastor Adson? Eu vou tentar lhe explicar. Ele estava lá há quanto tempo? 38 anos. E quando Jesus disse assim: você quer ser curado? Ele disse: não tenho um homem. Jair, nas entrelinhas, Jesus olhou e disse assim: tu quer botar a culpa nos outros, macho? Como é que tu passa 38 anos congregando na congregação de Betesda e não fez um irmão amigo? O camarada é tão ruim de relacionamento que conviveu. Irmão, pastor, eu tenho certeza que se eu for paralítico, no mês eu faço 5 amigos, irmão. Faço na hora, irmão. Irmão, é fácil demais, irmão, se relacionar comigo. Primeiro que eu como de tudo. Não reclamo com dormida, não é assim, pastor? Para mim está tudo bom. Olha, Deus é tão bom que eu vinha hoje com o pastor Atos e eu sentei aqui no carro dele e os negócios aqui. Pastor, tem um negócio aqui nesse banco.
Pastor disse, eu sei que você está cansado, eu vou ter para dar massagem. Irmão, eu faço amizade rápido. Irmão, você pode chegar. Olha, no meu estado, Rio Grande do Norte, são 167 municípios, 167 cidades. Nós temos 167 pastores de cidade, sem falar dos distritos. Só a Assembleia de Deus lá no estado do Rio Grande do Norte são 2.575 igrejas, irmãos. Irmãos, poucos desses pastores tudinho não me conhecem, poucos. E poucos eu não... Irmão, se eu chegar numa cidade, num distrito, eu tenho um prato de cuscuz com ovo e um canto para dormir. Sabe por quê? Os camaradas dizem, Alix, tu é bom de fazer amizade? Eu digo, pô, não é, pastor? É tanto que às vezes os pastores ligam para mim e dizem assim, Alix, manda seu pix. Pastor, Deus falou comigo, eu senti de Deus. Eu digo, pastor, então eu estou sentindo e estou lhe enviando agora também. Receba assim. Irmão, você está entendendo? Diga para alguém, faça amizade. Se relacione com pessoas certas. Porque você não vai morrer nesse deserto não. Você não vai ficar nessa prova sozinho. Oh meu Deus do céu. Quem é que está entendendo aqui, irmãos? Aí, sabe qual é o complicado? É porque tem gente que não se familiariza. Olha, tem 3, 4, 5 anos de congregação e ainda não... A pessoa nem sabe, termina o culto, vai embora. Se relacione, converse, se conecte com pessoas. Eu estava vindo ontem da cidade de Macau com meu amigo Manuel Eduardo e com a irmã Camila Araújo. E Manuel botou um podcast, sabe de quem? Uma entrevista com Tirulipa. Quem conhece aqui Tirulipa? Do lado do Ceará. Aquele humorista. E ele disse que estava num show. Chegou uma pessoa lá, quando o Wesley era de uma banda bem pequenininha. E a moça disse, eu vou lhe contratar, que ele gostou de você, quer que você vá para o aniversário dele. No aniversário de Wesley, ele cobrou R$500. No aniversário de Wesley, a menina chegou lá para Tirulipa assim, se eu fosse você, eu não recebia. Ele disse, homem, eu estou com dívida lá em casa, conta de água. E a mulher dele dizendo, de Tirulipa, recebe. E ele disse, olha, esse camarada aqui, ninguém conhece ele, mas ele vai estourar. E quando ele estourar, ele vai estar com você. Aprenda a semear, se conecte nele. Rapaz, depois não deu certo? Olha hoje aí. Conexão. O próprio texto de Moisés, pastor. O próprio texto de José. Por que Deus permite José ir para a cadeia, irmão? Às vezes a gente... porque tem gente que quer ensinar a Deus. Vamos deixar de besteira. Deus, eu queria assim. Aí Deus diz, então pegue, faça você. Pegue, vá lá, vá. Deus, eu achava que era assim. Achava, pegue. Irmão, Deus não é obrigado a fazer do nosso jeito, não. Olha, Marcos 7, versículo 32. Trouxeram um homem surdo e gago que falava dificilmente, ou que falava com dificuldade. Você escolhe a tradução que você queira. Chegaram para Jesus, eles fizeram certo. Trouxeram o problema até Jesus. Aí diante de Jesus, fazer que nem Carvalho Júnior. Aí diante de Jesus, impõe as mãos. Aí Jesus disse, mas agora deu mesmo. Meu amigo, o trabalho de vocês é fazer comigo. Fez como eles pediram? Pegou na mão e disse assim, fazer comigo, rapaz. Me dê a mão dele, fique aí. Porque eu não sou obrigado a fazer como vocês querem. Mas por misericórdia, o que vocês querem, apesar de não ser feito como vocês querem, deixar de fazer eu não deixo não. Me dê a mão. Diga para alguém, não vai ser do jeito que você quer. Mas o que precisa ser feito, Ele faz. Deus, o homem está prosperando na casa de Potifar. Tu permite uma calúnia? Como é que Deus permite uma calúnia para José, muito amado? Deus permitiu a calúnia. E Deus não amava ele? Amava. Irmão, a conexão para José chegar no trono foi dentro da cadeia. Se ele não conhece o copeiro na cadeia, então é dentro da situação problemática que Deus vai colocar as pessoas. Isso é uma profecia. Olha o que Deus está dizendo para esta igreja aqui. E EDM, receba essa palavra aqui. Levante as mãos. Deus vai afastar quem está com o olho gordo, com inveja, quem está servindo de pedra de tropeço, quem está de olho naquilo que você tem, está com espírito de inveja, de contenda. Deus vai afastar, Deus vai tirar. Se prepare para alianças serem rompidas.
Se prepare para as falsidades baterem em retirada. E não mande mensagem nem ligue. Não, pare de chorar, é livramento de Deus. E Ele vai colocar do teu lado pessoas que vão te conectar ao projeto, que vão te conectar ao milagre, que vão te conectar à abundância, que vão te conectar à prosperidade de Deus. Se eu fosse você, eu já estava recebendo e tocando em alguém, dizendo assim: é para mim e para você, é para mim e para você. Se eu fosse você, eu já estava dando glória, dizendo: é para mim e para você, é para mim e para você. Se eu fosse você, eu estava adorando, dizendo: é para mim e para você, é para mim e para você. Se eu fosse você, eu levantava a mão e batia a palma para Jesus, porque é para mim e para você. Sai tu e a tua família, vá com eles, vai dar certo. Ela saiu para peregrinar. Diga comigo: aprenda a reconhecer a voz de Deus. Que a palavra não é boa não, irmão. Se a gente não reconhecer a voz de Deus, a gente vai dizer que crente, acho que aqui não, em Aracaju não tem não. Vou explicar o que. Receba a vitória. Quem é que não quer, né, irmão? É para mim. Eis que hoje acalma o teu coração. Te levanto, a gente. É para mim. Ah, Jesus lindo, é para mim. Aí Jesus diz: eis que quero conserto, a gente. Não é para mim não, é para o irmão que era para ter vindo. E a gente precisa. Irmão, a gente ri assim, mas é sério, né? Irmão, a gente precisa entender. Reconhecer a voz de Deus, porque a palavra não é boa, a palavra é de fome. Mas ela reconheceu a voz do Deus dela, não titubeou, procrastinou, nem tardou em obedecer. Pode ver o versículo de número 2. E a mulher fez conforme. Não invente não, faça só conforme. Siga o modelo, como o pastor está falando aqui. E a mulher fez conforme a palavra de Deus. Então a palavra de Deus no coração dela gerou. Eu disse para vocês que uma das características dela, o que? Diga comigo: fé. Irmão, se mova pela fé. Ande pela fé debaixo de uma palavra. Aprenda a caminhar com a palavra de Deus, como esses pluguinhos que a gente agora bota no ouvido, pelo Bluetooth. Pronto, ela dizendo: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu não estou dizendo fé no pensamento positivo. Eu estou dizendo fé naquilo que Deus falou. Sabe por quê? Essa mulher foi caminhar na terra dos filisteus. Me diga um povo que é mais cruel para o povo de Deus do que os filisteus. Não existe. Historicamente, o pior inimigo do povo de Deus é quem? Filisteus. Pastor Atos, e ela caminhou na terra dos filisteus todo o período de 7 anos. Uma mulher, não há mais menção do esposo. Como ele já era velho no capítulo 4, alguns estudiosos acreditam que ele já está morto no capítulo 8. Só ela e o filho dela, presas fáceis, humanamente falando. Mas ela está caminhando na terra do inimigo, todo mundo querendo matar e destruir. Mas ela fez conforme. Tu acha que quando tu sai de casa, Satanás fica rindo para tu? Ele diz assim: hoje eu acabo, babando, que nem cachorro raivoso. Hoje eu acabo com ela. Hoje eu acabo com ele. Tudo que tu põe a mão, tu acha que prospera por quê? Satanás queria que não prosperasse não. E por que dá certo? Hoje eu destruo casamento, projeto, emprego, empreendimento. E por que não consegue? Porque tu sai de casa, quando tu sai de casa, a palavra de Deus faz isso. Aí Satanás faz armadilha, laço de passarinheiro, coloca pessoas na tua frente, lança tentação, e tu não cai. Chega num culto como esse, ainda está dando glória aí. Sabe por quê? Porque se fez conforme a palavra. Cadê a mídia dessa igreja aqui? Pega a tua Bíblia aí, a tua Bíblia. Quem tem Bíblia? Quem tem Bíblia? Levanta ela lá em cima assim, pega essa foto aí, bem bonita. Pega aí, diga assim: a tua casa só está de pé por causa da palavra. Teu casamento e teu relacionamento só está de pé pela palavra. As tuas experiências espirituais só são vivas por causa da palavra. Satanás não te toca por causa da palavra. Não te derruba por causa da palavra. Não mata nem você, nem os teus filhos por causa da palavra. Não te toca por causa da palavra. A enfermidade não chegou por causa da palavra. A depressão foi embora por causa da palavra. Espírito de medo foi embora por causa da palavra. Rancor, raiva, ódio cai por terra por causa da palavra. Ninguém está aqui dando glória a Deus porque é bonito. É por causa da palavra. Palavra.
Quem ama a palavra, deixa eu ver. É palavra que enche, é palavra que renova, é palavra que restaura, é palavra que levanta, é palavra que batiza, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Deixa eu ver quem está comigo. Levante a palavra e dê glória à palavra. Palavra. Vai aí na marcha, na marcha, na marcha. Quem está comigo aí nessa guerra, vai. Vai. É o capeta querendo parar em você. Palavra. 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 Sai do meio, capeta. É palavra. Sai do meio. Quem vai comigo na marcha, deixa eu ver. Palavra. 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 Eu vou fazer até você entrar no clima. Palavra. Palavra. Vai, igreja. Palavra. Palavra. Porção dobrada pela palavra. Unção pela palavra. Receba a cura pela palavra. Seja cheio pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. Receba a cura pela palavra. Receba a graça. Palavra. Palavra. Receba o toque agora pela palavra. Levante a mão. Dê glória à palavra. A palavra. A palavra. Fique de pé. Fique de pé, não sente não. Se as palmas é para Jesus, é? Voltou. Olha o texto. Verso 3. E voltou. Menino escapasse. Foi sorte, né? Não sou aquela Gabriela não, mas nunca foi sorte. Tentei tocar os capetas em reunião. Ô doutor Satanás, a gente tentou parar ela. Por que não conseguiram? Tinha um negócio assim, ó. Tudo dela era: tô debaixo da palavra, tô debaixo da palavra. Jair Martins disse naquele quarto quente, pensando em desistir, eu disse: eu tenho uma. Ah, bendita palavra. Aí ela volta, eu quero concluir, para a gente orar. Quando ela volta, sei lá se o rei perde sono, estava inquieto, quer ouvir uma história. O Geazi, me conte alguma coisa. Versículo 4. Me conte alguma coisa que Eliseu fez. Por favor, me conte. Aí Geazi disse: tem tanta coisa para me contar, mas deixa eu contar a você. Verso 5. Sucedeu que contando ele o rei como ressuscitar o quê? Um morto. Deixa eu dizer uma coisa. É essa história que o rei mais se identifica. Ele disse: conta-me. Guarde isso, hein? Conta-me. Olha, preste atenção nos detalhes do texto. O versículo 4, não precisa botar. Conta-me, peço-te, toda grande obra, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Me conte aí o que é que Eliseu fez. Pode contar, ele vai contando. Geazi era para ter pulado essa. Essa aqui, essa em especial, era para Geazi ter pulado. Me pergunto por quê? Porque é essa daí que ele falha. É essa daí que ele vai orar, o menino ressuscita. É essa. É essa aí que ele pega no cajado, no bordão, orou e volta. Ele diz: e aí? Essa daí ele erra. Essa daí ele não alcança o objetivo. E nós somos tendenciosos a falar de fracasso dos outros e esconder os nossos. Mas quando a palavra entra, porque você acha que o ambiente ficou propício para esta mulher receber? Porque além de fé e obediência, tem alguém que sabe confessar. Porque sabe o que é maturidade? Guarde isso no seu coração. Sabe, você só pode se considerar uma pessoa madura quando você contar a história toda, inclusive a parte que você errou. Porque eu contar meu ponto de vista acerca de um relacionamento que eu posso ter com o pastor Adson. Foi assim, assim, assim. Conte também que você fez assim, assim, assim também. Porque geralmente a gente conta as nossas
virtudes e expomos, sem nenhum medo, as fragilidades e defeitos alheios. Mas Geazi está dizendo, sabe o que é que Geazi está dizendo? Pastor Jair Martins, Eliseu é mais homem de Deus do que eu. Eliseu tem mais graça do que eu. Eliseu tem mais unção do que eu. Quando ele está contando isso, aí entra a mulher. Aí ele disse, olha meu rei, eis aí. Olha, se tu não der um glória a Deus agora, pastor Atos, vou lhe entregar esse microfone. Você pega minhas coisas lá no hotel. Se não der glória a Deus agora, eu vou andando, refletindo. Porque não tem cabimento não. Não vai ter cabimento não, pastor. Eu quero uma ajuda aqui. Vem cá, Davi. Tu mesmo, Davi, isso? Tu. Quero chamar a pastora Ada. Me permita, pastora Daniela. Você é a mulher sunamita. Davi é quem? Chega para cá, pastorada. Davi é seu filho. Isso. Só que olha o que diz o texto, pastor Atos. E eu concluo. E sucedeu que contou dele o rei como ressuscitar o morto. Eis que a mulher, cujo quê? Clamou o rei pela sua casa e pelas suas terras. E olha o que Geazi vai dizer. Então disse Geazi, ó rei meu senhor, esta... Não, por favor, Davi. Por favor, pastorada. Para ficar igual o texto, fica aqui, Davi, atrás dela. Esta... Ó, veja o que o texto está dizendo. Esta é a... E este... Quem é que vem na frente? Só que a mulher, ela está debaixo de uma... Ela obedeceu sim ou não? Segura aqui, pastora, por favor. Esse aqui é o milagre dela. Só que ela não anda em obediência. Aí, ó, quem não anda em obediência anda atrás do milagre. Agora, quem está em obediência pode ir andando, Ada, e o milagre vai. Pergunte para alguém, quer receber uma porção dessa? Valeu, Davi. Pergunta aí, quer receber uma porção dessa? Quer receber uma porção dessa? De você parar de correr atrás do milagre, mas só em obedecer aqui na IEDM, que é a igreja do milagre, você vai sair de casa. Quando você abrir a porta e entrar no Uber, o milagre vai dizer, espera por mim que eu vou também. Quem está entendendo essa palavra aqui, dê glória. Glória. É a foto? Ficou legal, Jair? Obrigado, meu irmão. Bota o versículo 6 para mim encerrar. Porque mensagem tem que ter começo, meio. E aqui eu concluo, pastor. E aqui eu concluo. Coloquei até aqui. Diga comigo, Deus não devolveu apenas a terra a ela. Não estou dizendo não. O que diz o texto? Ó. Pode ler, lê comigo. E o rei perguntou. O rei perguntou a quem? E ela fez o quê? Diga, quem anda em obediência sempre tem algo. Pastor, desobediente conta o que Deus faz na vida de outros. E você que está em obediência, deixa eu abrir um parênteses, né? Para não pegarem. Tem gente que vai na internet, eu vou pegar conta. Não é não? Não estou dizendo que é proibido contar. Mas quem anda em obediência não só conta o que Deus fez na vida dos, conta o que Deus fez. Aí ela contou. Então o rei lhe deu um oficial. Gosto mais dessa palavra oficial, porque dá ideia de autoridade. Aí o rei lhe deu um oficial, dizendo o quê? Leia comigo. Peraí. Rapaz, sabe que eu estou alegre aqui com vocês? Da IEDM, não saiu ninguém. E não vai sair ninguém não, antes de passar ali. Vigia, viu? Leva uma coxinha. Então vamos lá. Olha, Jair, estou encerrando. Então o rei lhe deu o quê? Deu o quê? Dizendo o quê? Isso aqui é o quê? Então pare aí. Porque ela tem tudo que é dela. O que é dela? Diga comigo. As terras. A casa. Era um período que Deus trouxe quantos anos de fome? 7 anos que nada Se nada produzia, tem fome. Então como é que se resolve isso? E todas
Já viu terra seca render? Pastor Watson, você sabe o que foi que Deus me disse? Em terra de obediente. Até no período de seca. Não. Aí a gente vai entender porque esse camarada vai ser mandado pelo rei. Porque quem é que briga por terra seca? A terra dela era a única terra que continuava pro. É por isso que tá gravando, né, pastor? É porque esse negócio de terra aí. Ei, já é de longe. Aí era a única terra que produzia. Aí o rei disse assim, ó, por isso que eu quero que vá um oficial, ou seja, leve toda a comitiva. Na comitiva, coloque, sabe quem aqui? O camarada esses da empresa é o contador. Bota um contador aí. Faça tudo que a terra. Desde quando? Então, a contabilidade, pastor Adson, é desde o dia que ela saiu. 7 anos. Faça a contabilidade. O que a terra produziu durante 7 anos? Bote o juro em cima que o euro aumentou. Dê tudo a ela. O inimigo não ficou nada. Meu Deus. Dedo de profeta. Jair, fica aqui comigo para tu cantar, por favor. Me ajuda, companheiro. Escolha alguém e aponte para alguém. Olha, dedo de profeta. Deixa eu ensinar vocês. Pronto, que nem você. Olha a cara dela de profeta. Ó. Ela não riu não. Ó. Não começa a rir agora não, para dormir. Instruída já. Olha, dedo de profeta, sério. E diga assim, ó. O inimigo não vai ficar com nada. Diga, Deus está mandando eu te dizer. É tudo teu. Ah, é profético. É profético. Diga para alguém, é tudo teu. Dê um abraço em alguém aí, diga, é tudo teu, é tudo teu. Bora cantar, Jair? É tudo teu.